Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre uma reportagem que apareceu no RJTV a respeito de uma menina, uma pré-adolescente, que teria sido discriminada por racismo no Colégio Estadual Vila Bela. Colégio muito distinto, que inclusive até o ano passado eu estava lá. E eu, observando a reportagem, fiquei um tanto quanto apreensivo, e são coisas que eu já venho falando há um certo tempo sobre o formato de certas reportagens quando o tema é racismo, feminismo e alguns ismos. Ou seja, a reportagem foi extremamente identitária. E isso me parece problemático. Vamos lá, vamos à reportagem. Um funcionário terceirizado do Colégio Vila Bela teria chegado para a menina e dito assim, ela com umas trancinhas azuis no cabelo, e o funcionário teria dito: se eu tivesse o cabelo duro, eu também faria essas trancinhas que você fez. A menina se surpreendeu e o funcionário teria repetido algumas outras vezes que essa mesma frase. Não sei, a menina falou, e eu acho que se a menina falou, nós temos que dar toda atenção à voz da criança, principalmente por ser criança, que é prioridade, inclusive na LDB, inclusive, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, melhor dizendo. Porém, a reportagem foi para o ar com um formato duvidoso diante da apuração dos fatos, que ainda são muito cruas. Por exemplo, a menina chegou, fez a declaração, e como as apurações ainda estão muito cruas, a minha primeira reação é entender que o fato não deveria estar na televisão, por enquanto, porque existe um funcionário que teria discriminado. Então é a palavra da menina que nós temos que considerar, que nós temos que acolher. Mas o fato foi, na minha modestíssima, precipitadamente para a televisão. E como foi para a televisão, tudo bem, vamos supor, o fato foi para a televisão. Mas eu acho que ele foi de forma equivocada. Por quê? Colocaram a reportagem com a menina, do lado da mãe, a menina chorando. Ou seja, o formato da reportagem diz o seguinte: isso aconteceu e o funcionário praticou o ato de discriminação, praticou o ato de racismo. Por quê? A reportagem foi feita em um formato da menina chorando, da mãe falando contra o racismo, dos âncoras falando contra. Então, independente de ainda não haver um julgamento final, porque o caso foi para a delegacia, o formato da reportagem diz o seguinte: houve a discriminação. E eu acho que aí está o erro. Primeiro, como é algo muito preliminar, na minha modestíssima, não deveria ir para a televisão. Se foi, não deveria ir com este formato. Deveria ir com outro formato de que o caso estava sendo apurado com muitos e muitos cuidados para não incriminar a pessoa que só está sendo investigada em um fato muito preliminar. Muito preliminar. Porque quando as reportagens fazem isso,
elas colocam a gente diante de uma instituição chamada, que eu chamo carinhosamente de telefone sem fio. Eu acho que todas as pessoas já passaram por essa dinâmica em escola, né? Telefone sem fio. Você fala uma história e coloca a história para circular entre as pessoas. Quando a história chega lá no fim, ela já chega toda distorcida. Então, eu não estou dizendo que a menina mentiu, não estou dizendo absolutamente nada, de maneira conclusiva. Eu estou dizendo que quando a gente faz conclusões não apuradas, a gente submete os fatos ao telefone sem fio. E vou dar aqui um depoimento como professor. Nós, professores, somos por diversas vezes vítimas dessa instituição chamada telefone sem fio. Uma certa feita, eu estava numa escola, eu era professor de uma escola, e tinha uma aluna que ela não podia me ver. Ela rebolava, ela ia até o chão, ela fazia gestos obscenos assim à distância. Gostoso. Um dia eu passei, ela arranhou as minhas costas. O fato foi parar na direção como assédio da minha parte, até porque no dia que ela arranhou as minhas costas, alguém falou assim: olha o assédio. Só que o fato foi parar na direção como assédio meu, da minha parte. Se esse caso vai parar na delegacia e a reportagem e se a reportagem tem o formato da reportagem que eu vi hoje, quem estava sendo injustamente incriminado? Moá. E todas essas coisas acontecem dentro da instituição telefone sem fio. É por isso que às vezes a direção das escolas chamam a gente para conversar e eles falam assim, porque quando sai daqui a gente não sabe como isso vai circular aí. Então as escolas conhecem essa instituição chamada telefone sem fio, que hoje pode vitimizar um profissional da educação que não fez absolutamente nada. E eu já fui vítima de telefone sem fio, por palavras às vezes que eu coloco e a pessoa interpreta como assédio. Há poucos dias mesmo, uma menina que nós temos antipatia um pelo outro. Então não há nem aproximação. Eu cantei. Aí a coisa vai crescendo. E vai crescendo. E vai crescendo. Aí vira assédio. E sempre esse papo de assédio, porque existem palavras que são talismãs negativos. A gente às vezes não pode, né? Repito a reportagem há pouco tempo, uma dentista teria cometido assédio sexual contra funcionários. Aí o fato foi parar no Fantástico, que anunciou assédio sexual, a dentista acusada de assédio sexual. Quando a reportagem foi para o ar, o que foi provado na reportagem foi o assédio moral. Mas o anúncio colocou o assédio sexual. Por quê? Porque assédio moral todo mundo vê no dia a dia, às vezes nas relações sociais mais comuns. Então, assédio sexual moral não gera indignação, mas assédio sexual sim. Então a reportagem foi feita num formato equivocado. Então o que eu digo, o que eu peço às vezes aos órgãos de imprensa, claro que eles não vão me ouvir por enquanto, né? É que cuidado, não façam isso. E eu falo como professor, como pessoa que milita no dia a dia da escola. Cuidado com a instituição telefone sem fio. O telefone sem fio é muito perigoso. E a reportagem, na minha modestíssima, ela foi feita, ela foi realizada sem levar em consideração a possibilidade do telefone sem fio. Porque tem uma crítica que eu tenho feito, que eu chamo carinhosamente de super vítimas e super suspeitas.
Alguns grupos sociais são vilipendiados historicamente, como os negros, por exemplo. Aí alguém faz uma reportagem. Aí uma vez tinha um jogo de futebol, eu sempre conto essa história. E o técnico do time adversário falou, marca ele. Aí alguém falou, quem? Marca o Preto. Aí o garotinho chorou, porque ele se sentiu vítima de racismo. Acolhamos o garotinho, claro. Mas Marco Preto não é racismo. É Marco Preto. Marco Gordo não é gordofobia, é Marco Gordo. Então a gente às vezes se utiliza dessa... Porque alguns grupos sociais são vilipendiados historicamente e a gente cria a categoria da supervítima. E a supervítima sempre tem uma super suspeita. A supervítima é a mulher, por questões históricas. Quando a mulher faz uma acusação, na condição de supervítima, quem é o homem? Quem é a super suspeita? É o homem. Uma pessoa branca faz o... Alguém de pele negra faz uma denúncia. O negro é a super vítima diante da suposta super suspeita. Então a gente está classificando alguns grupos sociais, como homossexuais, por exemplo, como super vítimas, que ao falar não precisa provar que está falando a verdade. A gente, quando faz uma denúncia, a gente precisa provar, porque nós não somos super vítimas. E não estamos diante de super suspeitas. Não existe isso na lei. Mas existe um justiçamento que precede a justiça, que precede as apurações. E neste caso, do colégio Vila Bela, está havendo a super vítima. Acolhamos a menina? Acolhamos. Vamos ouvir a menina? Vamos. Vamos dar todo o respaldo para ela falar? Vamos. Mas o fato não foi apurado. O fato não foi apurado e ele foi para a televisão sem apuração. E além dele ir para a televisão sem apuração, ele foi em um formato de reportagem como se aquilo fosse verdade. Não estou chamando a menina de mentirosa e nem estou dizendo que o que ela falou não é verdade. Eu estou falando que o fato está em fase de apuração inicial. E ele foi para a mídia, como tendo sido verdade absoluta, no sentido do funcionário ter cometido o racismo. Eu gosto de falar essas coisas porque é importante que quando as coisas acontecem na escola, é importante que nós, professores, falemos. Né? E é importante a gente, como professor, falar. Existe a instituição Telefone Sem Fio. É uma das instituições mais presentes no dia a dia da escola. Nós a conhecemos. E agora isso pode estar acontecendo. Não por mentira, não por verdade, mas porque quando uma coisa é falada aqui, ela vai se desdobrando e pode finalizar-se com uma história completamente diferente. Gostaria de deixar a minha crítica a essa reportagem. Foi muito mal feita na minha modestíssima. E quando ela foi para o ar, ela não foi preservando a isenção. Colocaram a menina como vítima em potencial e o funcionário afastado como criminoso em potencial. O nome disso é justiçamento. É a antecipação da justiça antes da apuração, por intermédio do WhatsApp, por intermédio do Facebook e, infelizmente, as reportagens, o jornalismo tem feito isso. A palavra racismo se tornou também um talismã negativo, onde essa palavra é apropriada e aplicada a várias situações diferentes que nem sempre tem a ver com racismo. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Voltamos em uma outra oportunidade. Ok, galera? Vocês são do coração.